pessoal, hoje, né, a gente vai estar dando continuidade, né, à aula de Biologia da Galinha, já a parte 3, né? Lembrando que na parte 1 nós relatamos, né, que iríamos falar de 9 sistemas. Então nós falamos do esqueleto, não é isso? Que são 150 ossos, não é isso? Que tem a função de sustentar, né, ser moldura de músculo, proteger os órgãos vitais. Falamos do sistema muscular, que tem a função de proteger o esqueleto e a parte comestível. Falamos do aparelho digestivo, que é fundamental no metabolismo do alimento, né, para a produção, é fundamental o aparelho digestivo. Falamos do aparelho urinário, né, o aparelho excretor, né, da forma que o animal, a ave, elimina a urina na forma de ácido úrico. Falamos do aparelho reprodutor, tanto do macho quanto da fêmea, né, foi da parte 2. E hoje a gente vai estar falando dos outros, que são 4 que ficaram faltando. Então, veja bem, quando a gente fala do aparelho respiratório, a gente já imagina o nosso também, né? E realmente o aparelho respiratório tem a parte superior e a parte inferior. E a parte superior do aparelho respiratório é composto da boca, que no caso das aves tem um acessório, né, que é o bico, e o orifício da cavidade nasal, que é aqui que está a narina das aves, de um lado e do outro, certo? Quando o animal ingere, né, ele vai, inalar o ar, né, na realidade, vai ser pela cavidade nasal e pela cavidade oral. Dessa cavidade, ele vai para a faringe. Lembra que no aparelho digestivo, eu já falava da faringe, que a faringe é um trevo. Se for alimento, vai para o esôfago. Se for oxigênio, vai para a traqueia. Da traqueia, que é um tubo cheio de anéis, o oxigênio vai ser levado para o pulmão e sacos aéreos, certo? Então, a função da parte superior do aparelho respiratório, né, boca e narina, né, principalmente, ela é especializada em filtrar e aquecer o gás inalado, que é o oxigênio, né? E depois que esse gás ele é inalado, ele é filtrado, ele é aquecido, ele passa tanto pela narina como pela boca, vai para a faringe e a faringe leva para a traqueia. Aqui nessa figura a gente vê já a parte da traqueia, já faz parte do aparelho respiratório da parte inferior. A superior ficou fora, certo? E a função do pulmão, tá aqui, né, os 2 pulmões, a função é fazer a troca gasosa, moléculas de oxigênio por molécula de dióxido de carbono. Então essa é a função, tá certo? É fazer a troca gasosa, essa é a função principal. Só que as aves, elas têm uma característica diferente. Ela apresenta também os sacos aéreos. Embora os sacos aéreos nas galinhas praticamente hoje estão inexistentes devido à finalidade. Hoje as aves, elas são mais terrestres devido ao peso, tá? Devido ao próprio melhoramento. Esses sacos aéreos permanecem nas aves que voam, né? Nos pássaros principalmente. E a função desses sacos aéreos, observe que os sacos aéreos, eles são um número impar. Só tem esse saco aqui, que é o clavicular, que ele é ímpar. Os demais são pares, de um lado e do outro. Isso para dar o equilíbrio, tá? É o equilíbrio do corpo, para não ter nem para um lado nem para o outro. Ele equilibra, é como se fosse uma balança. Outra coisa, esses sacos aéreos, ele também funciona como um balão. Porque, na realidade, ele é um depósito de ar, certo? Para a ave o tempo todo não está descendo para buscar o oxigênio. Esses sacos aéreos também fazem uma circulação de ar com os próprios pulmões. O próprio brônquio faz essa função de troca, tá certo? E além do mais, ele também tem uma função de manter a temperatura corporal. Lembrando que os sacos aéreos é um reservatório de oxigênio, tudo bem? Então, qual a função principal do pulmão? Fazer a oxigenação, né, do sangue, a troca gasosa. Função dos sacos aéreos, equilíbrio, reserva de ar, controle de temperatura, função de balão para o animal voar. Tudo bem? Aqui a gente vê a seringe aqui, ó, no final, na traqueia, né? E a seringe. A seringe, gente, tem a função de produzir o som. Já a laringe tem a função de fazer com que o som fique diferente. A gente fala modular o som, fazer com que o som do pintinho seja diferente da galinha, que seja diferente também do galo. Então aqui nessa outra figura, bem nítido, a traqueia, vem a seringe e aonde vai ser levado, aqui tá os sacos aéreos, né, o pulmão,
tá? E os sacos. Tudo bem, gente? Então, o aparelho respiratório das aves, ele funciona muito. Lembrando que as aves, elas não têm um diafragma, que é aquele músculo que a gente consegue segurar a nossa respiração. A ave, ela respira direto. Lembra que a respiração das aves é muito rápida. Outra coisa, as aves, elas não têm glândulas sudoríparas. Ela perde calor através de quê? Da respiração. Quando a gente chega, por exemplo, num galpão, 2, 3 horas da tarde, o sol está muito quente, com estresse térmico, as aves vão respirar para perder calor, entendeu? Então ela joga muito fora, ela fica de bico aberto, uma forma que ela tem de perder calor. Então o aparelho respiratório é fundamental. Quando o aparelho respiratório tem problema, afeta em tudo. Por quê? A ave está com um problema, muito estresse térmico, e aí ela começa a jogar fora muito CO2. O que acontece? Carbono. O ovo, para ser feito, ele necessita do carbono, para fazer o carbonato de cálcio, a casca. Quando ela está respirando, que ela está jogando muito fora, vai fazer falta para fazer a casca, e aí sai um ovo com a casca fina. Por exemplo, já é comprovado, né, que os animais que têm bronquite, geralmente os ovos saem com defeitos na casca, tá? Então é um aparelho que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem doenças respiratórias causadas pela falta de controle do ambiente, muito poeira, muito pó, e o manejo, ele é muito responsável por esse aparelho, que é de fundamental importância para o animal. Aqui, mostrando, né, lateralmente, que a traqueia, mostrando o caminho do pulmão e os sacos aéreos, tá certo? Lembrando que só tem um saco que é ímpar, os restantes são todos pares para dar o equilíbrio ao corpo do animal. O sistema circulatório das aves, nós temos o sistema circulatório vascular. Esse sistema vascular, ele é composto de coração, artérias, veias, capilares e o sangue. Lembrando que os capilares são aqueles vasos bem fininhos, certo? São 2 sistemas circulatórios. O vascular é o que a gente conhece muito, a gente escuta falar do coração, das artérias, das veias, capilar e sangue. E o outro sistema é o sistema linfático. Eu brinco falando que o sistema linfático é aquele que está com as câmeras para filmar, ele está escondido. Mas ele tem uma importância fundamental, porque o sistema linfático é ele que é o responsável pela produção dos leucócitos, e os leucócitos é a defesa do organismo. Então é um sistema importante, mas que ele fica nos bastidores. A gente chama mais a atenção do vascular, porém os dois são importantes para o funcionamento. Aqui a gente mostra, né, uma gravura do sistema circulatório das aves, né? Um circulatório mais curto e o outro longo. Observem o caminho que vai ser feito do oxigênio, tá? Do coração para o pulmão. Lembra que eu falei que o pulmão, ele faz a troca gasosa, certo? Então aqui chegou um sangue, né, com oxigênio, ele vai para o coração. Esse sangue com oxigênio, ele vai para o coração. Do coração ele vai sair oxigenado, cheio de oxigênio, foi feita uma troca gasosa lá no pulmão, vai para o corpo todo, certo? E esse sangue com oxigênio, ele vai para o corpo, do corpo ele vai para o fígado, ele é filtrado, e aí depois o sangue com gás carbônico, ele vai voltar do lado direito para o coração, certo? E do coração ele vai ser levado para o pulmão, para o pulmão fazer o quê? A troca gasosa, certo? Então, observem que é muito importante a gente ver que esse sangue oxigenado, ele é levado pelo sangue. Lembra das hemácias? As hemácias é que vai levar esse sangue oxigênio para todo o corpo, ele é distribuído para o corpo. Quem faz isso são as hemácias. Precisa de um elemento importantíssimo também chamado ferro. Então, esse sangue, ele é distribuído para todo o corpo da ave. Aqui está um coração, lembrando que o coração é uma bomba, né, formada por 2 ventrículos e 2 átrios, a gente pode ver, ou aurículas, né, a gente pode ver aqui nessa figura, né, o coração dividido, 2 ventrículos e 2 átrios, né, ou aurículas, como queiram. Lembrando que o sangue, como a gente falou, contendo gás carbônico, ele vai para o pulmão, tá? É o que a gente chama de sangue venoso. Não é um sangue oxigenado, ele é venoso. Ele vai para o coração e o coração vai enviar para onde? Para o pulmão.
o pulmão vai fazer a troca gasosa e vai levar esse sangue oxigenado pelo lado esquerdo do coração. Ele passa por uma pressão e leva para onde? Para todas as partes do corpo pelo sistema arterial. Lembrando, gente, que o coração ele é uma bomba, tá? E o coração das aves bate extremamente rápido por ela ser um animal pequeno. O tempo todo ocorre essa circulação sanguínea, tá certo? E o animal oxigena o tempo inteiro. Aqui nessa figura a gente mostra partes importantes como o coração e fígado, né? O peito tá aqui, ele reveste, né? E o coraçãozinho fica protegido. E o fígado é um órgão mestre. Então o sangue, quando ele chega na parte do intestino, recolhe os nutrientes, né, que foram quebrados, lembra lá do aparelho digestivo entrando aqui, né? E o transporta até o fígado. O fígado filtra tudo, as impurezas são filtradas, certo? E segue o caminho, tá? Ele está levando o sangue que não está bom para onde? Para o coração leva para o pulmão e torna a oxigenar, tá certo? Então é um processo que não para o tempo todo. O sistema circulatório tem que estar funcionando muitíssimo bem para a ave ter um desenvolvimento bom, certo? Lembrando que o sangue tem a parte líquida e a parte sólida. 75% é a parte líquida, que a gente chama de plasma, e 25% é a parte sólida. O que é a parte sólida? São os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Então a parte líquida, que é o plasma, carrega todos os nutrientes, né? Então você já deve ter observado, quando vocês vão fazer o exame de sangue, que você vê o sangue todo líquido, só que quando coloca na centrífuga, o plasma sobe, que é a parte líquida, e fica somente as células com uma parte sólida, né? Então as células se dividem em glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, que tem uma função importantíssima, como eu falei lá atrás, de levar o oxigênio para o corpo todo, os leucócitos e as plaquetas, células de defesa. Nessa figura aqui, dá para a gente ver bem nítido, né, o plasma e aqui os elementos celulares. Aqui você vê, observando, né, os leucócitos, as plaquetas, né, e a maior parte é o que? Os eritrócitos, que tem a função de oxigenar o corpo. Aqui, os eritrócitos, né, que são as células vermelhas, né, glóbulos vermelhos, são responsáveis pela missão de transportar dióxido de carbono para os pulmões e o oxigênio para os corpos. Então, tem um elemento importantíssimo aqui, que é o ferro, que não deve faltar na alimentação. Por quê? Se faltar o ferro, não vai ter como oxigenar o corpo e o animal pode vir a ter uma anemia. Os leucócitos têm uma função importantíssima de proteger contra infecções. Por exemplo, o animal está com a bronquite. Então, o sistema linfático vai produzir, aumenta a quantidade de leucócitos como uma forma de proteger contra aquela infecção, tá certo? Então, os leucócitos são os glóbulos brancos, importantíssimo a missão. O sistema vascular, lembra do sistema vascular? O coração, veias, artérias, os capilares, né? E o sangue. Ele, junto com as células do corpo, ele também é importante na formação de dar o quê? A imunidade. E essa imunidade, quem produz esses anticorpos é justamente o fígado. Lembra que vai lá para o fígado para filtrar? E é o fígado que vai produzir os anticorpos. Se entrar um corpo estranho, o fígado ele vai fazer esse sistema de proteção, junto com os leucócitos, produzindo os anticorpos. Então é muito importante a gente ver isso. O sistema linfático, como eu falei, ele fica escondido nos bastidores, mas é importantíssimo. Ele é constituído da linfa e dos canais linfáticos e é fundamental na defesa do corpo. Tem a função de produzir os leucócitos e também de alimentar célula a célula. O sistema linfático, os canais dele têm a função de realmente alimentar cada célulazinha, tá? Então a gente até colocou aqui, ó, tá? A linfa age como um sistema intermediário entre o sangue e os tecidos, permitindo a passagem dos nutrientes dos capilares aos tecidos e dos catabólitos destes para o sangue. Ou seja, o tempo todo, gente, o organismo ele tem toda uma função, sendo que cada órgão tem uma função importante. No caso do sistema linfático, a função primordial é a defesa do corpo, é proteger de enfermidades, é proteger de doenças. Agora, na era do Covid, a gente escuta muito falar da questão de imunidade. O que fazer para aumentar a imunidade, né? Assim,
Ou seja, a imunidade, ela se dá graças ao sistema circulatório. A sua alimentação vai contribuir? Pode se contribuir. Por quê? Porque os nutrientes vão chegar no fígado e pode aumentar a questão de imunidade, tá? O sistema nervoso das aves é parecidíssimo. Na realidade, o sistema nervoso das aves, como o nosso, qualquer coisa é uma descarga elétrica, né? O sistema, se o animal se corta, ele grita, se você vai pegar, ele grita. E o sistema nervoso das aves, elas têm os 5 sentidos, tá? Os 5 sentidos, que esses 5 sentidos é a visão, a audição, tá? E o tato, certo? Porém, as aves têm pouca capacidade olfativa. O cheiro, não é que ela não sinta cheiro, é que é muito pouco. E as papilas gustativas são em números baixíssimos, são 315 por aí, baixo, muito baixo as papilas gustativas das aves. Elas não sentem gosto, por isso elas comem qualquer coisa como se tivesse tudo muito bem. Não sente o cheiro muito e nem sente o gosto, certo? Mas elas são muito boas de visão. Por isso, quando a gente chega num galpão, elas anunciam a gente o tempo todo. Por isso que elas se estressam muito, porque elas são muito boas de ouvido. Lembrando que já tem pesquisas mostrando que as aves, elas enxergam muitíssimo bem. E as cores. Alguns cientistas chegam ao ponto de falar que elas conseguem enxergar até mais do que a gente, tá? Daí os bebedouros, comedouros serem vermelhos, amarelos, cores bem chamativas para atrair o animal. Até tem pesquisas colocando ração coloridas para ver se atrai. Mas na realidade só do comedouro tá colorido já chama a atenção, tá? do animal. Então o sistema nervoso é uma rede elétrica, né? Que coordena o funcionamento de todos os órgãos, tá? Então o animal ele vai ser ajustado de acordo com o meio. Se a gente trata o animal mal, ele vai responder também, tá? Então a gente tem que estar sempre tendo cuidado para deixar o animal o mais calmo possível, para que ele possa produzir bem melhor, com a vida mais tranquila, tá? Sem pressão. Bom, muita gente fala assim, mas socorro, a ave tem sistema endócrino, tem hormônio? Tem, é um ser vivo, gente, tá? Lembra que o sistema endócrino, endo quer dizer dentro. Esse sistema endócrino, ele vai ser lançado internamente. Se fosse exócrino, ia ser lançado fora, como as lágrimas, o suor. As aves, elas não transpiram, certo? Então, o sistema endócrino dela é muito importante e é composto dessas glândulas. A primeira glândula aqui é a glândula epífise. Essa glândula epífise, que está lá no cérebro, ela é responsável pelo crescimento das aves, está lá no cérebro. Observem que tem várias glândulas que são responsáveis pelo crescimento. Essa glândula aqui, a pituitária B, muito importante, a glândula pituitária que está no cérebro, essa glândula é responsável pelo crescimento. Se acontecer um problema nessa glândula, ela começar a liberar muito hormônio, o animal vai ter um problema chamado gigantismo. E se ela produzir pouco hormônio, o animal vai ter um problema chamado nanismo, ou seja, ele não cresce. Essa glândula também, ela atua a nível de ovário. Aqui, ó, de ovário e de testículo. Ela atua liberando o óvulo e ela atua também liberando espermatozoide. Então, é uma glândula muito importante, a glândula pituitária. A glândula do timo, há muito tempo não tinha uma conclusão sobre essa glândula da finalidade, mas eles retiraram essa glândula dos animais em crescimento e o animal parou de crescer. Então concluíram que essa glândula do timo, ela é responsável pelo crescimento das aves. A glândula coladinha aqui, né, no pescoço, a glândula tireoide, que nós também temos, todas essas glândulas. A glândula tireoide, ela é responsável pelo metabolismo do alimento, é ela que ajuda na quebra. Só que nas aves a glândula tireoide também tem uma característica muito importante, que ela é responsável também pela coloração das penas, e essa glândula tem que estar funcionando muito bem, porque ela é responsável pela quebra dos alimentos. Essa glândula coladinha na tireoide, a paratireoide, nas aves poedeiras, ela é fundamental, porque ela é responsável pela questão do metabolismo do cálcio e do fósforo, ou seja, pela casca diretamente. Se essa glândula tem problema, a casca do ovo também vai ter problema. Então é bom a gente estar sempre observando isso aí, tá? A glândula que está aqui, ó, chama ilhota de Langerhans. São essas ilhazinhas aqui, ó.
As ilhotas de Langerhans ficam coladas no pâncreas, por isso que muita gente diz que o pâncreas produz insulina. Na realidade, quem produz a insulina são as ilhotas de Langerhans. A insulina tem a função de controlar o açúcar no sangue, a glicose no sangue, para que haja uma estabilidade, tá? A glândula, essa aqui é a suprarrenal, essa aqui é a suprarrenal, coladinha nos rins, suprarrenal. Eu brinco com meus alunos sempre falando que é o hormônio das emoções, é a adrenalina, é o do medo, é o da mão fria, do coração bater rápido. Quem está comandando isso tudo são as glândulas suprarrenais. E ela ajuda ainda no metabolismo dos carboidratos. Então ela tem que estar funcionando muito bem para que o organismo também responda bem. Aqui está um hormônio, né, uma glândula, as gônadas sexuais. Vai depender, se for do sexo feminino, ovário, que é responsável, né, pela produção de óvulos e hormônios. E se for masculino, testículo, responsável pela testosterona e pela produção de espermatozoide. Então observem que todos os sistemas têm que estar muito bem funcionando, interligados e funcionando bem, para que a ave possa produzir também bem. Então aqui a gente faz um resuminho, só para lembrar para vocês o que eu já falei sobre a glândula pituitária, né? Que ela é importante pelo crescimento, tá certo? Não esqueçam a glândula do timo, que ela é relacionada ao crescimento, tireoide, né? Pelo crescimento e cor das penas, também é responsável pelo metabolismo. A paratireoide regula o metabolismo de cálcio e fósforo, importantíssimo nas aves poedeiras. A gente também tem as suprarrenais, que eu já falei, que libera adrenalina, responsável pelo coração que acelera, né, o sistema nervoso, né, e também pelo metabolismo dos carboidratos. Testículo no macho, responsável pelo funcionamento dos órgãos sexuais e pelo apetite sexual do macho, tá, gente? Eu não coloquei ali, mas lembre que testículo só macho tem, né? Então não precisa nem... E ovário segrega o hormônio sexual feminino e os óvulos. E as ilhotas de Langerhans, coladinho na alça do duodeno, né, no pâncreas, produz a insulina. A epífise, que está lá no cérebro, é responsável, né, pelo crescimento inicial das aves. Então, todas essas glândulas são glândulas importantíssimas e têm uma função endócrina fundamental para que as aves possam ter um bom desempenho. Bom, a gente encerra a parte de biologia da galinha. Eu gostaria que vocês fizessem a atividade do estudo dirigido, estudassem pela apostila, com bem atenção, olha se tem dúvidas, para que vocês possam ter um bom desempenho, tá? Fiquem em paz, que Deus proteja vocês bastante e ânimo para estudar, tá certo? Estudem, que faz parte, que é muito bom.